Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal da BP Money e hoje iremos falar sobre bonds. Se lembre de comentar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, mandar para seus amigos, para que assim a gente possa continuar a entregar o melhor conteúdo para você. E o tema de hoje, como já falei anteriormente, é bonds. Um tema que não é muito discutido aqui ainda no Brasil, mas que eu acho que é muito importante para que você possa diversificar e criar um portfólio mais seguro e rentável. Para começar o nosso vídeo, a gente vai pensar o seguinte: quando eu, você ou outra pessoa precisamos pegar dinheiro emprestado, nós podemos ir ao banco, por exemplo. Mas quando falamos de empresa ou governos, como Facebook, estados, Petrobras ou Amazon, essas empresas e governos têm outras formas de captar recursos. Muito antes de se existir o mercado de ações para investimentos, as empresas já utilizavam as dívidas para captar dinheiro. A dívida consiste em captar recursos com a promessa de pagar posteriormente com o pagamento também de juros. A garantia dessa promessa é chamada de bonds, ou seja, o bonds nada mais é do que um título de dívida. O bond é um título de dívida que pode ser de um governo ou de uma empresa, pois dessa maneira essa instituição vai conseguir captar recursos de maneira mais barata e sem precisar vender parte da sua empresa no mercado de ações, por exemplo. Como, por exemplo, a Starbucks fez e pode ainda fazer quando ela quis expandir a sua empresa, construir várias Starbucks em diversos países, estados e cidades do mundo. Para isso, ela capta recursos por meio de bonds. Com esse dinheiro em caixa, ela vai investir na sua expansão. Por exemplo, digamos que a Starbucks quer captar recursos para expandir ainda mais. Para isso, ela vai captar um título de dívida que tem preço de face de R$1.000, com um prazo de pagamento de 10 anos e com um pagamento de juros de 10% ao ano. Dessa maneira, o título de dívida vai ter o valor de face de R$1.000, prazo de pagamento de 10 anos e a taxa de juros de 10% ao ano. Todo ano ou semestre, depende de como for este bonde, os juros referentes ao mesmo serão pagos. Além disso, após 10 anos, como foi neste exemplo que eu dei, o valor de face desse título de dívida será devolvido à pessoa que emprestou o dinheiro. Mas afinal, quais são as vantagens de se investir em bonds? A primeira vantagem é a baixa volatilidade. Títulos de dívidas não são para se comprar barato e vender caro, como no mercado de ações. São para, num período determinado, você receber os juros já pré-acordado. Claro que também existe um mercado especulativo para esse tipo de ativo. Entretanto, ele mesmo assim continua sendo menos volátil que o mercado acionário. A segunda vantagem é a consistência e a previsibilidade do seu investimento, já que previamente o investidor já sabe quando e quanto vai receber por aquele investimento. A terceira vantagem é a segurança para o seu futuro, já que com títulos de renda fixa, o investidor consegue se planejar de acordo com o período de pagamento daquele título e a sua rentabilidade. Mas é claro que também temos riscos ao se investir em bonds. Quanto mais arriscado é aquela empresa de talvez não pagar a sua dívida, maior possa ser a sua rentabilidade. Já ao contrário também é válido. Quanto mais segura e sólida é aquela empresa ou governo, menor é aquela rentabilidade. Já que esse risco de empresas pequenas e com grande possibilidade de calote deve ser compensado com a rentabilidade, por exemplo. Para determinar quais bonds são mais ou menos arriscados, existem as agências de rating. Essas agências classificam os bonds de acordo com classificações, onde cada uma tem o seu nível de classificação, para que você assim possa fazer diferentes análises e confiar mais em uma casa de rating ou em outra. Mas vale ressaltar que essas casas não são 100% confiáveis, então você também deve fazer a sua análise. Outro risco importante para se analisar é entender o prazo do seu investimento com a taxa de juros paga por ele, pois talvez esse investimento seja interessante para você hoje se comparado com a taxa de juros atual. Entretanto, caso esse investimento tenha um prazo muito longo, em um futuro, talvez próximo, esse investimento pode não se tornar interessante caso comparado com uma taxa de juros futura do governo. Digamos que hoje, por exemplo, você invista em bonds que vale pagar 10% ao ano. Já que a taxa de juros do país está em 2% ao ano, esse investimento é ótimo. Entretanto, em um futuro, por exemplo, esse investimento pode estar pagando o mesmo 10% ao ano e a taxa de juros do país ser 12%.
Mas como você vai estar preso nesse investimento, já que ele tem um período de 10 anos, por exemplo, esse investimento não vai fazer mais sentido para você. E para se desfazer dele, você vai ter que vender para alguém no mercado secundário e oferecer um prêmio para esta pessoa. E dessa maneira, provavelmente você poderá perder dinheiro. Mas mais interessante é que os bonds é mais uma opção dentro de um mundo que é o mercado financeiro. E dessa maneira, junto a ações, fundos imobiliários e outros títulos de renda fixa, podem oferecer um portfólio mais balanceado e rentável. Mas afinal, como investir em bonds? Bonds são títulos de renda fixa emitidos no exterior. Para investir neles, você vai precisar ampliar seus horizontes e começar a investir fora do país. Você pode investir diretamente nos títulos ou comprar ETFs, aqueles fundos que replicam índices. Dessa maneira, você vai estar se diversificando a um baixo custo. Esses títulos podem ser negociados em bolsa ou em mercado balcão. Alguns deles têm mercado secundário bem líquido e volátil, outros nem tanto. Existem diferentes tipos de bonds. O primeiro, por exemplo, pode ser o cupom, que paga juros semestralmente ou anualmente. Tem também o zero cupom, que apenas remunera o investidor ao final do investimento. O terceiro tipo são os chamados convertibles, os corporate bonds, que você pode, ao final da dívida, ter uma opção em transformar aquele título de dívida em ações da empresa. Ainda existem outros tipos, como por exemplo o callable, onde a empresa tem a opção de comprar aquele título antes do seu vencimento. E para isso, você recebe um prêmio, já que a empresa tem essa vantagem. Já outros bonds têm opções de venda obrigatória para a empresa antes do vencimento. São chamados putable, pois dessa maneira você que vai estar emprestando dinheiro para aquela empresa tem mais segurança. E além disso, caso você queira investir em títulos de dívidas no Brasil, você tem as debentures para empresas ou tesouro direto, caso você queira emprestar para o governo. E caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, mande para os amigos, comente, para que assim a gente continue a entregar o melhor conteúdo para você.